Olha, duas comissões da Câmara, presididas por parlamentares do PL, convocaram reuniões deliberativas para amanhã com moções de apoio político a Jair Bolsonaro na pauta. Vamos entender então com a Janaína Camelo por quê, né, Jana? Os presidentes da Câmara e do Senado decretaram um recesso. Inclusive, se não me engano, a Câmara está até passando por várias reformas. Mesmo assim, diante da operação contra Jair Bolsonaro na última sexta, o PL pretende continuar a todo vapor? Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. A todo vapor, né? Inclusive contrariando a decisão que já tinha sido publicada na semana passada, reiterada pelos presidentes da Câmara e do Senado, de que o Congresso está em recesso parlamentar e só volta no dia 4 de julho, porque isso diante de vários pedidos aí da bancada da oposição para que fossem realizadas reuniões aqui, mesmo durante o recesso, por conta dessa operação toda envolvendo Jair Bolsonaro, com a intenção ali de votar moções de louvor a Jair Bolsonaro, né? Então, eles mantiveram ali, convocaram essas reuniões, audiências nas comissões de Relações Exteriores, de Segurança, porque são duas comissões que são presididas pelo PL. Então, elas vão acontecer amanhã, às 10 horas da manhã, por enquanto, estão mantidas para discutir aí toda essa questão envolvendo Jair Bolsonaro. O líder do PL, Sóstenes Queiroz, inclusive da oposição, na verdade o líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados, ele esteve desde ontem à noite até hoje de manhã no aeroporto de Brasília recebendo parlamentares do Novo, do PP, do PL, para que eles viessem aqui à Câmara dos Deputados. Eles estão inclusive aqui na Câmara dos Deputados reunidos com Jair Bolsonaro. Evandro, aqui atrás de mim inclusive está uma movimentação intensa ali de jornalistas, porque está todo mundo na expectativa de saber se Jair Bolsonaro vai falar ou não ali numa entrevista que está marcada, uma entrevista coletiva que está marcada para as 5 horas da tarde. E eles estão discutindo as medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente, autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, uma delas a da tornozeleira eletrônica. Então, uma expectativa para daqui a um pouquinho os parlamentares e também o ex-presidente Jair Bolsonaro falar aqui. Lembrando que agora há pouco também houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes reiterando que uma das medidas cautelares que foram impostas a Jair Bolsonaro foi a proibição de usar as redes sociais, inclusive por terceiros. Não precisa ser somente o ex-presidente usando as redes sociais e postando ele mesmo nas suas contas oficiais, mas também qualquer outra pessoa ali se referindo a ele. O ministro, lembrando que ontem à noite houve ali uma live do filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, e hoje essa provavelmente, né, obviamente, se o ex-presidente falar, essa entrevista dele será transmitida nas redes sociais. Então, há essa expectativa aí com relação a essa reunião agora, então, dos deputados da oposição e também com relação amanhã a essas comissões, audiências nas comissões de Relações Exteriores e de Segurança Pública, duas comissões que são presididas pelo PL, e aí uma decisão de uma dessas audiências mesmo com a decisão de Hugo Mota de reiterar que não seriam permitidas audiências nas comissões temáticas durante esse período de recesso. Vamos esperar para ver qual vai ser o resultado disso tudo, né, Evandro? Muito obrigado, Janaína Camelo. Ótimo trabalho para você. Daqui a pouco conversamos mais. Movimentação intensa ali na Câmara dos Deputados, mesmo com recesso, diante de toda essa situação. José Maria Trindade, a gente tem visto os integrantes do Centrão, partidos dos quais fazem parte os presidentes da Câmara e do Senado, bem silenciosos em relação a esse movimento que é feito por Eduardo Bolsonaro, por conta do saldo negativo que isso pode trazer no futuro, diante das articulações de Eduardo Bolsonaro para que o Brasil seja sancionado por Donald Trump por causa do processo contra o pai dele, Jair Bolsonaro. E eu quero entender de você de que maneira que esse movimento encampado pelo PL pode esticar ainda mais essa corda ou tensionar essa relação entre Centrão e um partido da direita que até então tinham boa articulação. Bastidores, viu? Muitos bastidores. Em primeiro lugar, para convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, né? Existem regras. Presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara ou a maioria dos parlamentares. Um requerimento assinado por todos ou pelos líderes que representam, não é, cada grupo de deputado. Só que eu conversei ali com líderes do PL e eles dizem o seguinte, que o Congresso não está sendo convocado porque ele não está em recesso, não votou o LDO, portanto, a legislatura foi prorrogada, não tem recesso parlamentar, não existe suspensão de prazos e nem nada. Então, é nesse sentido que o PL está apostando. Só que é o seguinte, agindo assim, desafia
a autoridade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que já disse não. Ele mandou reformar a casa. O corredor das comissões vai ser colocado lá um granito, trocando o piso por um granito, né? E vai mudar todo o sistema de som. Ou seja, o Congresso Nacional vai entrar em reforma. Já está, em alguns setores, eu passei por lá, já estão arrancando carpete e tal, fazendo uma troca de ambiente. Então, é um desafio ao Hugo Mota. O que isso representa? É o fim daquela lua de mel. O Hugo Mota foi eleito com um grupo muito grande e começou a entrar ali em atrito com vários setores, inclusive com os governistas e também com o grupo do PL, que recebeu do presidente da Câmara a garantia de votar a anistia e isso não está acontecendo. Agora veja bem que complicação. No meio desse cenário todo, grupos empresariais dizem o seguinte: é hora de definir um candidato de direita. E esse candidato tem já CPF. É o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Esse recado foi dado aos líderes do Centrão, que evidentemente já estão fazendo pressão para que isso aconteça. Ou seja, que Jair Bolsonaro indique logo o governador de São Paulo como seu indicado para disputar a presidência da República. Percebe que são vários pontos e todos políticos ali tentando definição? Exatamente, Zé Maria Trindade. Eu quero até abrir um parêntese nesse último tema que você trouxe sobre a indicação de Tarcísio de Freitas e perguntar para você, Fábio Piperno, se você entende que com essas medidas que foram impostas por o ministro Alexandre de Moraes para Jair Bolsonaro, se isso atrapalharia um movimento de campanha que ele continuava fazendo mesmo estando inelegível, porque ele podia viajar, podia encontrar, né, os seus redutos em várias partes do país para manter essa liderança viva. E se essa pressão, então, que vem por meio de medidas cautelares, pode fazer com que Jair Bolsonaro tenha de antecipar uma indicação. E sofrendo também, por outro lado, pressão de partidos de centro que, ao longo dos últimos anos, ofereceram apoio a ele, ao governo dele, se o nome de Tarcísio de Freitas também apareceria mais cedo do que o esperado. Ô, Evandro, é claro que tudo isso altera, assim, o tabuleiro, porque agora a correlação de forças, ela tem uma nova guinada. Há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, era comum a gente discutir aqui o fato de que várias lideranças do Centrão, ou pelo menos lideranças importantes do Centrão, acenavam com a possibilidade de deixarem o governo. Tinha gente, inclusive, esnobando o ministério. Nesses últimos 10 dias, a gente vê já um fluxo inverso. Já tem gente querendo mais cargos, já tem gente querendo ampliar a sua participação na esplanada dos ministérios. Porque é claro que, com a recuperação de parte da popularidade do presidente Lula, alguns partidos, obviamente, eles já enxergam a eleição de 26 de uma outra forma. Porque tem aqueles que nunca vão para lugar nenhum, né? Eles têm dificuldade de tomar posições mais assertivas. Eles vão de acordo com o que apontam as pesquisas, a opinião pública. Típico caso, por exemplo, de políticos do PSD, alguns do União. Então, é por isso, Evandro, que eu acho que esses partidos, União, PSD, MDB, Republicanos e tal, esses partidos não vão, em momento algum, lançar um candidato a presidente. Eles vão ficar esperando a definição desse campo da direita, enfim, o presidente Lula, para ampliarem as suas barganhas. Só que eles não vão embarcar de porteira fechada em canoa nenhuma. Porque como disse o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, embora os partidos de centro e de centro-direita queiram definir um nome, essa fatia do eleitorado é de Jair Bolsonaro. Sendo de Jair Bolsonaro, deve receber, então, a indicação do próprio ex-presidente da República, caso ele queira passar o bastão para um nome que não seja da própria família. Neste caso, um dos principais cotados, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora, Alan Gani, esse movimento que a oposição está fazendo, mesmo com o recesso parlamentar, de apoiar Jair Bolsonaro, você entende que há uma linha muito tênue entre a compreensão do eleitorado de que é um movimento importante para salvar Jair Bolsonaro, mas um movimento que de alguma forma também apoia possíveis sanções contra o povo brasileiro e as empresas brasileiras e os setores, inclusive entre eles o agronegócio, que lá atrás e até agora oferecem apoio massivo ao ex-presidente?
Olha, pode ser uma linha muito tênue aos olhos do Poder Judiciário, mas não é uma linha justa. A oposição tem todo o direito de apoiar Jair Bolsonaro, entendendo até que essas medidas cautelares tomadas contra ele foram excessivas, uso de tornozeleira eletrônica, eu diria até mais. As medidas, se fossem contra Eduardo Bolsonaro, eu já acharia excessiva. Por quê? Porque você precisa provar um nexo de relação causal de que Eduardo Bolsonaro, de alguma maneira, interferiu na decisão de Donald Trump. Diga-se de passagem também, Evandro, não houve um ataque à soberania. Ataque à soberania seria algo de incitar uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Brasil. Pode ter tido uma tentativa de interferência, mas ainda assim teria que provar. Agora, a medida indo para Jair Bolsonaro, aí me parece que é bastante exagerado. Portanto, eu acho que a oposição está no seu direito. Agora, evidentemente que isso traz um risco, né, por conta do Poder Judiciário. Traz o risco, mas seria uma situação injusta. Fala, Musa. Não, complementando um pouco do que ele falou, eu acho que vale a pena a gente ler a matéria, a entrevista que deu o ex-ministro do STF aposentado, Marco Aurélio Mello. Ele falou sobre exatamente esse ponto, Alan, do artigo, se não me engano, me corrija aqui, por favor, 359 da Constituição, em que ele fala explicitamente que foi criado durante o governo passado de Jair Bolsonaro, que ele poderia ser punido quem fizesse qualquer ato que levasse, digamos, ao que pudesse ser interpretado como uma guerra ao país. De fato, impor tarifas está longe de ser uma guerra. Então, é claro que dentro da Constituição, isso dito pelo Marco Aurélio Mello, estou falando aqui da entrevista dele, que passou muito do ponto de interferir nas ações que foram colocadas como as medidas cautelares do Jair Bolsonaro. E ele menciona muito isso que o Alan está falando desde a semana passada, sobre respingar no Jair o que o seu filho Eduardo estaria fazendo. Mas me chama a atenção aqui só um ponto da gente ter que discutir a respeito do recesso, Evandro. Fale. A gente falou na semana passada e veja, coisas bem simples da vida. Hoje de manhã, minha filha mais velha tem 4 anos e ela me perguntou quando que eu ia tirar as férias, porque ela está de férias. E me parece que a gente normalizou que os políticos brasileiros, carregados de assessores, o Brasil pegando fogo, eles tenham que seguir a agenda escolar para tirar férias em julho e janeiro. Quando eu saí de casa pela manhã, vocês todos aqui, eu fui para minha empresa, atendi clientes, voltei para cá, continuo depois e eles tendo que ter recessos financiado por todos nós. Não faz o menor sentido. Inclusive, né, Zé Maria Trindade, com uma vontade ainda de se ampliar as cadeiras. A hipocrisia é gigantesca. É tipo 10 vezes sem juros, né? Sem aumentar a despesa. Até hoje eu não descobri como é que consegue fazer esse tal de 10 vezes. Conta pra nós esse mistério, pelo amor de Deus. Os economistas aí deviam explicar pra gente, né, Piperno? Como é que eles conseguem fazer assim, olha, acabou os juros. Então, assim, na verdade, esse recesso parlamentar são 2 e são constitucionais, estão na Constituição. O Supremo também está em recesso, mas os ministros, alguns ministros, estão de plantão e eles se revezam ali, né? E no judiciário ainda tem um fator interessante, é que os juízes, durante o recesso, trabalham ali internamente e depois eles vendem o recesso que eles dizem que não tiraram, para se ter uma ideia. Então, o Brasil é assim, né? Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que outros, né? Agora, veja bem, um recesso parlamentar, quando há uma convocação, é considerada ali uma legislatura, durante o tempo da convocação. Antes, ao assinar uma medida provisória, automaticamente o presidente convocava o Congresso. E convocava por 15 dias. E por ser uma legislatura, então, na convocação extraordinária, se ganhava um salário extra no início e outro no fim. Então, assim, era uma mágica para que o deputado tivesse 21 salários por ano. E muita gente achando ali que 13º é salário demais. Eles tinham 21 salários. Então, há toda uma maneira de consumir 14 bilhões de reais, que é o orçamento anual do Congresso.
Fala, Moza, rapidamente. Muito rápido, Zé Maria. Ele é constitucional de fato, mas as leis foram criadas pelos homens, né? Então não é porque está na lei que ela é moral. Portanto, a gente tem que sim questionar as leis que lá estão, porque nós estamos financiando todas essas aberrações desse grupo de parlamentares e políticos que vivem às custas dos pagadores de impostos, né?